Bom dia, juniores! Seja mais uma vez bem-vindo à aula online, né? Estamos aí de volta, retornando, né? Presencialmente. Nesse momento, nós estamos tendo a aula com a tia Valéria lá, né? Um culto também da lição número 4. Quem está participando lá, quem foi participar, ou quem precisa reprisar o que foi dado na aula, segue aí online no canal, né, da igreja. E hoje nós vamos falar da lição número 4, que vem com o título Igual mais Diferente, né? Igual mais diferente. Só que antes de começar, vamos fazer aquele momento de oração, né? E lembrando, né, de orarmos, né, pela família da nossa irmã e amiga e aluna, né, da Fer, né, a irmã que deixou um exemplo maravilhoso, deixou um legado aí, né, e tem sua netinha que faz parte da gente, tá junto com a gente ali, e ela deixa nossos corações tristes, vazio, né, porque ela está na presença do Pai nesse momento, né? Não conseguiu resistir, mas ela foi à presença do Senhor, resistiu fortemente toda a batalha, né? Como diz Paulo, né? Batalhei, batalhei e alcancei a coroa da vida, né? Agora o que me resta é somente a coroa da vida. Ela está na presença do Senhor, então nós vamos orar, né? Pela feira, sua família, tudo, para que Deus possa estar consolando o coração, né? Como um tempo atrás aí também eu perdi meu pai, e só o Senhor para consolar a gente, né? E também vamos estar orando pela igreja perseguida, né, em Camarões, né? Que é tá no ranking de 42ª igreja perseguida lá no Oriente Médio, né? Como as igrejas mais perseguidas no mundo. Então vamos estar orando pelos nossos irmãos de Camarões, né? E após a oração, vamos fazer alguns segundinhos de silêncio como uma homenagem, né, à nossa querida irmã que nos deixou, mas o céu se alegra com a presença dela que nesse momento está diante do nosso Senhor. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar acordando. Agradecemos, meu Pai, pela noite maravilhosa que nos deu. Agradecemos, meu Pai, pelo o lar, pela família, pela nossa casa, nosso cobertor quentinho. Obrigado, meu Pai, pelo café da manhã. Obrigado, meu Pai, pela família que temos. Mesmo mediante a tantos perigos que existe, o Senhor tem dado provisão e tem nos dado proteção. Pedimos nesse momento, meu Pai, que o Senhor esteja consolando o coração da família da Fernanda, da Fefe, que está no momento de luto, mas o Senhor possa estar ali confortando tanto o coração da Fernanda como da mãe da Fernanda, porque a irmã nos deixou um grande exemplo, um grande legado e mostrou que era verdadeiramente uma serva do Senhor com os propósitos de evangelizar, ser uma missionária interna e deixou um grande carinho, um bom exemplo. Que possamos seguir não somente ela, mas outras pessoas também. E assim também pedimos pela vida do Vander, que perdeu a sua irmã, mas o seu servo está em recuperação após todo esse caos desse vírus, meu Pai. Então te agradecemos por esse momento que o Senhor está, até hoje, o Senhor tem nos ajudado. Pedimos pela igreja perseguida, meu Pai, ali em Camarões, os irmãos, que o Senhor entre com providência, com carinho e com amor. E que essa lição de hoje, meu Pai, seja uma lição que nos ensina o propósito, a vantagem e o amor de estarmos na Tua presença e para que fomos chamados. Assim nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, juniores, o que nós estamos aprendendo na lição de hoje? Hoje, a lição, como foi dito, com o título o seguinte: igual mais diferente. Como assim igual mais diferente?
Aí depois vem o mistério que depois nós vamos estar falando. Mas antes disso, você vai ter que estar lendo os versículos de Gênesis 2:18, Gênesis 2:18 e até o 24, né? Até o versículo 24, de 2:18 ao 24. E depois você vai ler ali o 4, de 1 a 2. Aí você vai entender o que essa lição está querendo dizer. Só que vamos dar uma reprisada e vamos ver. Ali no versículo 2:18, você vai ler aí, mas o tio já leu, então o que o tio vai mostrar para você? Ali fala o seguinte, que foi chegado a Adão todos os seres viventes que o Senhor fez, tanto doméstico como selvagem, tanto que está no ar, na terra, no mar, todos chegaram diante dele para lhe dar o nome. E o que é interessante, sabe o que é? Que tudo que você conhece hoje, nome de plantas, animais, cachorro, cachorrinha, cavalo, gato, pato, tudo que você conhece, foi um único homem que colocou o nome disso tudo. Das plantas, das aves, tudo, tudo, tudo. E que é interessante que olha como a mente do homem, antes do pecado, tinha um poder de dar nome a tudo, a cores, nome a tudo, tudo, tudo. Deus confiou a ele dar esse nome. Só que chegou um momento que o próprio Adão percebeu que estava só, que tudo tinha um par. Tinha um par de macho e fêmea, tanto as aves como os animais, tudo tinha um par. E ele se sentiu triste. Por que ele não tinha um par? Então o Senhor colocou ele num sono profundo, tirou as costelas, no lugar da costela colocou carne e fez uma adjuntora. Olha o nome, a palavra adjuntora. O que é adjuntora? Uma pessoa que ajuda você. E era do sexo feminino. E essa pessoa veio a ele e ajudou a ele em todas as coisas, porque ele não só deu o nome, mas ele cuidava de tudo ali no jardim também. E ela começou a cuidar de tudo junto com ele, tá? E que é interessante, depois de um certo tempo, quando o homem veio a queda dele, o que aconteceu? Os planos de Deus são perfeitos. Ela deu luz a duas pessoas, Caim e Abel. Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. Agora o que é interessante? Você vê aí como que é as coisas? Todos tinham uma função. Um cuidava do botânico, né? Das hortinhas, das plantas, das frutas, enfim, né? E o outro cuidava dos animais. Você vê como é interessante? Quando o papai e a mamãe te delega a você fazer uma coisa, cuidar de alguma coisa, você tem que entender que é o Senhor confiando em você algo que Ele criou e te deu para você cuidar. É como se fosse, por exemplo, assim, uma coisa que é bem importante para alguém, ela te dá para você cuidar com toda a confiança, porque ela acredita que você vai fazer o melhor. E é interessante que Caim sentiu no seu coração de fazer uma oferta para Deus. Ele é a primeira pessoa a ofertar aquilo que ele cuidava para Deus. Ele separou as frutas, separou as verduras, separou o mais bonito e entregou a Deus. E Abel, vendo isso, achou muito interessante, também separou dele o melhor do seu rebanho. As ovelhas primogênitas, que não tinha mancha e não tinha defeito nenhum, e ofereceu ao Senhor. E o Senhor aceitou a oferta como cheiro suave, você vai ler nos capítulos aí, de Abel. Mas por que o Senhor aceitou de Abel e não aceitou de Caim, que foi o primeiro a oferecer? Porque nem sempre, só porque você é o primeiro a oferecer uma coisa, está querendo que você está oferecendo do seu coração e o melhor.
Ele teve a ideia, ele teve aquilo movido no coração dele, mas ele teve um propósito atrás disso, ele queria uma vantagem disso. E sabe o que é interessante, que a gente aprende, até o tio aprende? Sabe o que é? Que o que você for fazer para o Senhor, é para o Senhor, não era para um propósito seu próprio. Então, por isso que o Senhor não atendeu a oferta dele. Entendeu? E isso enfureceu o coração dele, que depois, mais para frente, vamos entender que é a primeira queda do homem, como o homicídio, o assassinato, a violência, a corrupção humana, através de Caim. Aí quando a gente ouve aquela palavra assim, a marca de Caim, qual que é a marca de Caim? Ao meu entender, a marca é isso, violência, rancor, inveja, terror, sangue, corrupção. Essa é a marca que eu vejo que foi feita em Caim em sua testa, como um sinal na consciência que ele estava errado, mas ele não se deu o direito de pedir. Ele não quis pedir perdão pelo seu erro. Porque eu creio no Deus poderoso que aquela pessoa que está na cadeia, que matou, roubou, fez barbaridades, coisas horríveis, se ele, a Bíblia fala isso, se com a tua boca confessar os teus pecados, Deus é poderoso para perdoar todos os seus pecados, desde que você confessa com sinceridade, desde que você ofereça com a verdade da sua consciência que você estava errado, que você foi enganado, você foi induzido e você não quer fazer mais isso. Entendeu? É como o tio, ou como qualquer outra pessoa. Um dia estava errado na vida, percebeu o seu erro, falou, chega, não quero mais viver essa vida. Eu quero aceitar a Cristo como Senhor e meu Salvador, confessar os seus pecados, falar, olha, eu estive errado nisso. E o Senhor foi longânimo, cuidou, me protegeu e hoje eu quero que o Senhor cuide de mim. Faça morada dentro de mim. Seja o meu corpo, a tua morada, a tua presença. Seja o templo. Seja aqui, dentro de mim, a tua morada, o teu templo. Aí sim, o Senhor vai e se apossa. Aí a palavra de Deus se cumpre, aquilo que fala naquele versículo. Aqueles que são do Senhor, ninguém poderá tocar, a não ser que o Senhor permita, entendeu? A não ser que o Senhor dá. Mas fora isso, ninguém pode. Então tudo está sob o controle do Senhor. Então a primeira oferta que você tem que fazer no dia, sabe qual que é? Você ser a pessoa mais importante para Deus, como nós aprendemos na lição passada. Você é a pessoa mais importante para Deus. Você é a pessoa, você é a morada do templo espiritual. Todas as coisas que Deus criou, todas as coisas que Deus fez bonito, o mais importante para Ele, a pedra mais importante da coroa da criação dele é você. Sou eu. Isso é o mais importante. Nada mais importa para Deus, a não ser você, a não ser eu. Então, isso é o mais importante. Aí, vendo na lição, o que você vai ver? Aí vem o mistério. Qual é o mistério? É diferente, mas é igual. Como? Diferente, mas é igual. Vamos dar uma olhada? Aí você tem aí no episódio, ele e ela são diferentes na sexualidade, homem e mulher, entendeu? Mas eles são iguais, com as mesmas funções, com os mesmos propósitos de servir ao Senhor, entendeu? Tudo é delegado a eles. Fazer alguma coisa, fazer uma função que Deus confiou que somente você pode fazer, ok? E aí o que a gente vê? A função de Adão. Ele colocou nome a todos. Aí você vai pôr num quadrinho aí, ó. Esse se chamará canguru, elefante, girafa, pássaro, este outro. Rinoceronte, tartaruga, tigre, e aí vai. Girafa e tudo que está apresentando aí no quadro, ok? E nós temos no outro quadro que está falando assim, Deus fez Adão dormir, como eu expliquei, retirou dele uma costela e como fez a mulher para ser a sua companheira, adjuntora, ajudar em tudo, tá?
para não ficar pesado a ele, e também é bom a gente dividir aquilo que a gente tem mais prazer de fazer, que nem eu tenho um prazer enorme de trabalhar, graças a Deus, um prazer enorme de dar aula para vocês, junto com a tia Valéria. Então nós dividimos, entendeu? Toda essa função. Então é muito importante isso, você aprender a dividir com as pessoas e não ser egoísta tudo para você. E aí foi interessante que o quê? Dentro dessa união entre homem e mulher, criou-se uma família, a primeira família no mundo todo, entendeu? E vieram os filhos Caim e Abel, que depois mais para frente nós vamos descobrir que mesmo até, né, como eu disse, todos esses fizeram, né, Caim e Abel fez e teve a sua função. Um era lavrador da terra, né, agricultor, e o outro era pastor de ovelhas. E tantos os dois trabalhavam e faziam e tinham seus compromissos, como você. Você tem que ter o seu compromisso de estudar, você tem o compromisso de colocar o lixo para fora, quem puder lavar uma louça, enxugar, entendeu? Fazer as lições da escola dominical, respeitar papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, entendeu? E o mais importante de tudo, ter um compromisso com Deus de ler a palavra de Deus e entender o que Deus quer para você, ok? E aí, o que nós vamos? Nós vamos para a Eureka. E o que é a Eureka? A Eureka diz assim, ó. A Eureka fala, homens e mulheres têm algumas características iguais, funções diferentes, e todas são importantes. E todas são importantes para Deus. Então, homem e mulher têm características diferentes, como pessoa, claro, né? A gente vê, o homem tem barba, a mulher não tem barba, né? Enfim, o homem tem o cabelo geralmente curto, a mulher tem cabelo comprido, assim você vê as definições. Mas o que quer dizer? Mas todos, diante de Deus, têm a mesma função, têm as mesmas responsabilidades, os mesmos compromissos com Deus, ok? E aí nós vamos para a senha. E a senha qualquer, você não esqueça, né, que você tem que fazer a lição, tirar uma foto, né, ou quem já está na aula lá, mostrar depois dessa semana. A tia Valéria está corrigindo agora a aula que eu dei para essa semana. E quem está agora assistindo a aula agora e está fazendo a aula agora com a tia Valéria, essa lição quem vai corrigir sou eu, ou então vocês vão tirar uma foto e vai mandar para a tia Valéria, ok? Manda para a tia Valéria para fazer a pontuação. E a senha está em Romanos 6:23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, né, a graça, né, é gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Entendeu? Então só existe vida eterna, só existe salvação em Cristo Jesus, ok? Agradeço a vocês, Deus abençoe, tá? Esteja orando, mais uma vez vou confirmar aí pela Fernanda, né? E pela família dela. Também esteja orando pelos irmãos da Igreja Perseguida lá em Camarões e que Deus abençoe a vocês e tenham um ótimo dia. Aguardo vocês na próxima semana. Um forte abraço do tio Maurício, da tia Valéria. E agora nós temos duas pessoas que estão nos auxiliando, né? A Lala e o Isaac. Quem sabe os novos futuros professores aí, né? Deus abençoe, fique com Deus. Forte abraço, até a próxima. Tchau.